começar com o jogo de hoje à tarde? Ontem o pessoal veio tropeçando, o Atlético tropeçaria depois, mas o Palmeiras é intropeçável. Um amigo meu falou assim, como é duro secar o Palmeiras. O jogo lá com o Atlético, 2-0 e tal. Agora vai, acabou, os caras foram empatados. Mas olha, nada é por acaso. É um trabalho de longo prazo, trabalho extremamente competente, que dá nisso aí, ó. Antes da bola rolar para Palmeiras e Goiás, o Verdão paulista somava até então 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Depois do apito final, a equipe mista que o técnico Abel Ferreira levou a campo já tinha colocado mais um triunfo nessa conta. É bem verdade que a partida começou ali lá e cá no Allianz Parque. Logo aos 11 minutinhos de jogo, o Wesley, livre na direita, fez tudo errado. A bola bateu no Rafael Veiga e aí, meus amigos, o goleiro Tadeu operou um milagre, mas um milagre daqueles, para evitar o 1-0 do Palmeiras. E por falar em milagre, o Everton também precisou mostrar as próprias qualidades nessa cabeçada do Caetano. Só que quando o Mike recebeu esse passe simplesmente perfeito do Dudu e acertou o pé, nem o Tadeu e nem ninguém conseguiu parar o lateral do Palmeiras. 1-0. Ainda no primeiro tempo, o VAR acionou o juizão Jean-Pierre Gonçalves Lima depois desse toque da bola no braço do Caetano dentro da área. O pênalti foi confirmado e o Rafael Veiga, que tinha perdido as últimas 3 cobranças, dessa vez mandou para o fundo da rede. 2-0. Com tudo já controladíssimo, graças ao segundo gol, o Abel mexeu no time e colocou o Rony em campo. Foi o primeiro jogo do camisa 10 pelo Palmeiras depois de 6 partidas fora por lesão. O terceiro poderia ter saído dos pés do Wesley, da cabeça do Flaco Lopes, mas veio mesmo da canhotinha do Atuesta. Muito feliz, muito emocionado. Havia trabalhado muito para fazer meu primeiro gol. Já teve bons jogos, assistência, mas faltava isso para sentir que vou evoluindo mais e mais. Eu sou um cara competitivo e sempre quero melhorar, então muito agradecido com meu time, porque ajudou muito e nada, graças a Deus. A vitória por 3-0 deixou o líder do Brasileirão com 45 pontos, 6 a mais que o rival Corinthians, segundo colocado do campeonato. Mas muitas vezes queremos fazer alterações táticas, que é difícil falar com 3 ou 4 jogadores, que era o caso, 3 ou 4 jogadores tinham que saber de uma informação só. Mas lá no bilhete o que dizia era: continuem a jogar assim, os nossos torcedores estão-nos a apoiar. Aproveitem para os convocar já para quarta-feira para nos ajudar, porque eles têm sido espetaculares, têm-nos ajudado muito e modéstia à parte, acho que esta equipa tem dado diversão, ou os nossos torcedores vêm para desfrutar e para se divertir deste espetáculo. E, portanto, muito contente com isso, e era o que dizia no bilhete. Continuem a jogar, que a torcida está connosco. Eu coloquei minha cabeça no lugar, né? Eu acho que eu vi meus companheiros aí conquistando títulos e eu não poderia ajudar em nada. Então eu vi eles crescendo e eu ficando para trás. Então eu coloquei minha cabeça no lugar que eu queria crescer com eles e como jogador. Fazer história no futebol e ser um grande jogador aí no futuro. Eu gosto demais dessa frase usada pelo Abel Ferreira: diversão. Nós estamos falando de um esporte que foi feito para as pessoas se divertirem. Não é para fanatismo, para doença, para nada. É diversão. Na Europa usa-se muito esse termo, né? E quando o Aranha era goleiro da Ponte, eu não sei se o Eduardo pegou com o Carlos como preparador de goleiro, ele falava assim, o Aranha falava assim: na hora que eu estou acabando de treinar, o Carlos vem me dar um abraço e fala: divirta-se, aproveita, desfrute. Isso é muito legal, tá certo, Eduardo? Acima de tudo é uma diversão, a gente meio que esquece isso, né? Assim, é a melhor profissão do mundo, né? Porque você consegue trabalhar se divertindo. Acho que quando você
leva para um outro lado diferente disso, as coisas ficam ruins. Acho que o Palmeiras consegue ser competitivo, ser sério, mas consegue se divertir também em campo. A gente sente isso, né? A gente sente que é uma obrigação deles, ou o comando do Abel, né, de levar essa diversão de um futebol competitivo, de finalizar, né, e tem conseguido manter a meta aí. Mestre Alberto Helena Júnior, e o Palmeiras continua abrindo vantagem. Tem jeito ainda, até respondendo a nossa enquete, alguém ainda pode encarar esse time do Palmeiras? Lembrando que estamos na primeira rodada do segundo turno. Boa noite, mestre. Boa noite, Flavinho. Falando em diversão, seria muito divertido se o Flamengo seguisse no passo em que está e ele, no final, fosse o adversário que o Palmeiras teria que passar para ser campeão. Mas acho difícil por causa da grande diferença de pontos, né, entre os dois, e sobretudo porque o Palmeiras, ele não vacila demais. Quando ele vacila, empata um jogo. Ele não perde pontos. Raramente perde pontos. E essa diferença de pontos exigiria que o Palmeiras perdesse muito ponto até o final do campeonato, o que não me parece muito viável, não. E por falar em diversão ainda, vale lembrar um detalhe. O futebol jogado, o nosso futebol, é o único esporte jogado com bola em que os atletas utilizam os pés e não as mãos. E utilizar os pés tocando uma bola que é uma esfera, portanto, sem direção definida. Ela é imprevisível. É um desafio à lei da gravidade, quer dizer, antes de tudo, uma arte. Quando o cara fala assim, o resultado. Futebol não é resultado. Futebol é uma arte que busca, através de uma série de fatores, alcançar o resultado. O resultado é o fim é uma consequência de um jogo bem jogado. O Palmeiras está jogando bem, pode jogar mais, pode ser mais divertido o futebol do Palmeiras. Acho que esse seria o maior desafio do técnico Abel, que está fazendo um belíssimo trabalho, porque começou com um retranqueiro qualquer e já transformou o Palmeiras num time muito mais fluente, muito mais organizado do que era antes. Né? Então eu acho que é isso aí. Perfeito, mestre. Miller, é difícil a gente imaginar, a gente até comentava semana passada, que é a opinião minha, não sei o que você pensa. Se olha o Flamengo jogar, você pode até imaginar que o Flamengo pode fazer mais pontos que o Palmeiras no segundo turno. Mas daí a tirar 9 é outra conversa. Porque realmente, imaginar se o Palmeiras perdendo, deixando alguém tirar 9 pontos, é muito difícil. Estamos falando do Flamengo. Claro que no meio disso tem o Fluminense, tem o Corinthians, tem o Atlético, acho que o Atlético Paranaense com a vitória de hoje também, o Atlético Paranaense também. Mas o Flamengo é aquele que está, né, tentando mostrar alguma coisa. Dá, Miller, ou esse time aí realmente está no caminho que a gente vê e merecidamente deve levar o brasileiro? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, acho que o Dorival Júnior chegou tarde, né? O Flamengo perdeu muito tempo com o Paulo Souza, que é um treinador fraco, e aí acordou tarde, porque o Dorival Júnior, você lembra que o Filipão foi campeão brasileiro com o Palmeiras? Quem foi o vice? Foi o Flamengo com o Dorival Júnior. O Flamengo decidiu, o Palmeiras decidiu o título na última rodada praticamente, né? Então, no final do campeonato. Mas eu acho que são esses dois fatores que contribuem, assim, que são contra o Flamengo, que não dá para ele chegar perto do Palmeiras. É o número de pontos e a regularidade do Palmeiras. Até porque, para mim, o Flamengo, já falei isso várias vezes, é o melhor time do Brasil. Disparado. Ainda mais com esses novos contratados que eles adquiriram aí, o time fica praticamente, se jogar junto com o ritmo de jogo, fica imbatível. Porque o Dorival Júnior realmente ele ajeitou o Flamengo, mas... E rápido, né? E rápido, muito exatamente. Rápido. Durante o campeonato, porque ele chegou depois, né? Agora, o Palmeiras é um time consistente, um time que tem qualidade, né?
que joga, ganha fora de casa, ganha dentro de casa. Esta regularidade que vai fazer o Flamengo esquecer o brasileiro, porque ele tem muita chance ainda na Copa do Brasil e Libertadores. Só corrigindo, eu falei primeira rodada, estamos na segunda, e o Palmeiras só perdeu 2 jogos no Brasileiro até agora. Pro Ceará, pro Ceará na primeira rodada, em casa. Isso foi o outro, qual foi? Perdeu para o Atlético Paranaense em casa, 2-0. Os dois em casa. Mas tem mais um dado ainda que eu gostaria de acrescentar nessa regularidade do Palmeiras. Hoje, exatamente hoje, o Palmeiras chegou a 110 gols na temporada. 110 gols. Já? Agora, já está em agosto. Ano 2022? 2022. 110 gols na temporada. E tomou 34. Então isso mostra uma efetividade muito grande do ponto de vista ofensivo, uma defesa muito sólida, que talvez justifique essa regularidade toda. Então é um time muito difícil de sofrer gols. Defesa que ninguém passa, linha atacante de não raça. É? E aí você vê o Abel, que foi tão criticado na temporada passada, e eu acho até com justiça, por ser pragmático demais, de prender demais o time, de não oferecer nenhum legado do ponto de vista ofensivo. Essa temporada é diferente. É um Palmeiras propositivo, um Palmeiras finaliza muito, só hoje foram 18 finalizações no jogo. Ou seja, o Palmeiras hoje definitivamente é o melhor time do país. Agora, a gente também não pode. O Abel tem competência? Tem mérito? Tem, mas o tempo de trabalho também facilita as coisas, né, Flávio? É mais um mérito do Palmeiras. Exatamente. Né? Tá certo que foi ganhando, mas... Paulinho, e aí? O Palmeiras pode ainda ter alguém chegando ou não dá? A gente olha o Palmeiras, você vê, é muito regular, né? Não tem jeito. Bom, boa noite, Flávio, boa noite a todos vocês de casa. Eduardo, né, um grande irmão. Eu pegava carona com o pai dele me deixava de Novo Horizonte, me deixava aqui em São Paulo. E o Nelsinho... já resenha, hein? O Nelsinho, quando passava no pedágio, eu dormia. É Miguel, né? Pra não pagar o pedágio. Essa história você já sabe, já. Mas eu creio que o Flamengo está chegando. O Flamengo está chegando e lógico que o Palmeiras precisa manter uma regularidade, mas o que mais me chama a atenção é que essa equipe do Palmeiras tem comando. Quando o Gabriel Menino fala que eu coloquei a cabeça no lugar, eu estava ficando para trás e as coisas agora estão tomando outro rumo, nós vimos aí Patrick de Paula, que também ficou deslumbrado, o Abel tirou, próprio Verón agora, o que aconteceu. Facilitaram a saída dele. Então, e aí o Gabriel Renan, né, põe a teve tudo aquilo que aconteceu, também então, o Palmeiras colocou a margem. É muito importante, Flávio, quando você tem comando dentro de uma equipe. Quando você tem um treinador que quando ele vê alguma coisa acontecendo de ruim, que vai atrapalhar o grupo, ele tirou. O Eduardo pode falar melhor que eu, que hoje ele é treinador, e quando você tem um grupo na mão, e quando você tem a liberdade de trabalhar, é outra coisa. Não é verdade? Eu acho que o grande mérito de tudo isso, esse comando, lógico, ele passa principalmente pelo Abel Ferreira, né, mas em cima dele, a segurança para que ele possa tomar as decisões. O ano passado, quando ele foi muito criticado, né, por todos, a direção manteve, tinha a convicção, e aí foi o que acabou de falar. Aí o tempo gera tudo isso, né, gera um trabalho, gera formação de jovens, né, competitivos. Hoje você não precisa ver qual time que vai jogar, né? Eu não tenho, quando eu vou assistir o Palmeiras, eu não tenho a preocupação de ver qual a escalação. Qualquer um que joga é o mesmo Palmeiras, né? De uma maneira idêntica, eu enfrentei o Palmeiras recentemente lá em Caxias. É um time extremamente competitivo, que briga por todas as bolas. Ora é qualidade, ora compete, né? E consegue os resultados, né? Como vocês falaram, eu torço muito para o Flamengo poder incomodar um pouquinho pelo trabalho do Dorival, né? Como o Miller disse, né? O Dorival ele resgata, né? O treinador brasileiro ele foi muito pisoteado, horas de formas justas e horas de formas injustas, né? E se rodou tanto com estrangeiros e na mão do Abel, ele não tem só um time hoje, do Abel, desculpa, ele tem 2 times, né? O que um português não conseguiu fazer um time, o Dorival fez 2. Então, assim, eu acho muito difícil que alguém chegue no Palmeiras, mas eu torço para o Flamengo chegar, né, pelo Dorival, pela pessoa que ele é e pelo resgate do treinador brasileiro que foi, né, justo ou injustamente, muito pisoteado, né, recentemente. E a gente vê aí também, destacando o Diniz,
né, um trabalho, né, excepcional. Não descarto o Diniz, ainda um Fluminense brigando por um título. É um time que tem um Diniz e tem um centroavante que faz gol, talvez aí o melhor centroavante do campeonato, o mais letal do Campeonato Brasileiro, que é Ele o foi Cano. o cara que mais fez gols no mundo no ano. É absurdo. 30 gols ele fez. É absurdo Tem o que esse 13 menino faz. no Brasileiro, é artilheiro disparado. Então é um campeonato. Isso ajuda, né, Eduardo? Ajuda o cara muito. que faz gol toda hoje, hora. eu assisti o jogo, né? Não chegou nem a hora do jogo, mas eu assisti o jogo hoje, um jogo difícil contra o Cuiabá. A bola sobrou no pé dele, 1-0, ganhou 3 pontos. Né? E isso faz a diferença realmente. E aí, Chico? Pô, Zé, eu estou me sentindo no lugar errado. A mesa redonda, o futebol debate, né? E de repente não tem debate nenhum, todo mundo concorda. E como dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade, né, é burra. Então, estamos esquecendo a lei máxima do futebol, que é o imponderável. A gente tem que contar sempre com o imponderável. Sim. Olha que coisa gozada. Palmeiras jogando bem, ganhou do Goiás hoje, 3-0. Teve um pênalti aí que eu não sei, que foi igualzinho aquele lance que antecedeu o gol, né, do Arrascaeta contra o Corinthians. Igualzinho. Só que o juiz lá não deu falta e aí os nossos juízes deram pênalti. Então, quer dizer, são critérios esquisitos. Mas por isso mesmo que o futebol é imponderável. E eu não sei, porque o futuro do Palmeiras vai ser decidido na quarta-feira, quando ele pegar o Atlético Mineiro. E nós estávamos conversando aqui, né? Tudo bem, no Brasileirão está lá, 6 pontos do Corinthians, mas se perder do Atlético Paranaense... Mineiro. Desculpa, do Mineiro. Como é que ele vai pro Clássico? Com o Corinthians. Vai com o Clássico pro Corinthians, precisando ganhar também para deixar o Corinthians cada vez mais para trás. Então são 2 jogos, uma semana decisiva o Palmeiras. Muito mais decisivo para o Palmeiras que para o Corinthians. O Corinthians está quase como, né, fora da Libertadores, dificilmente vai conseguir o 2-2 lá, eu não vou enganar a torcida. Eu podia aqui dizer, não, vai ganhar, o Corinthians vai chegar lá e vai dar um cacete no Flamengo, vai levar para pênalti. Eu não acredito, sinceramente. Agora, pode acontecer? Pode acontecer. O futebol é o imponderável. Agora, 2-2 com o Atlético Mineiro é um resultado super perigoso. Não vale mais 2 gols fora de casa, não vale mais isso na Copa. Se empatar, é pênalti. 1-1, 2-2, 3-3, é pênalti. E pênalti, vocês vão me desculpar, é loteria, cara. Eu não acredito que... Não, hoje o goleiro pega pênalti porque treina e tal, tudo mais. Mas se o cara bate bem, não tem jeito. Paulo tá aqui, o Miro tá aqui. É só... Eu vi o Pelé perder pênalti. Uma vez contra o Corinthians, o Heitor encaixou uma bola do Pelé. Agora... Tudo bem, os Zico perder pênalti, Sócrates perder pênalti, por que esses jogadores de hoje que não tem nem, não serve nem para limpar a chuteira? O lance decisivo da Libertadores passada foi o pênalti que o Hulk perdeu. Do Hulk. Então, por isso que eu digo para você, tudo bem, está tudo muito bonitinho, a casa está pintadinha de verde, mas vai ter um sem vergonha, pode ter um sem vergonha que vai lá e vai dar uma pichada. Ele vai desenhar um galo ali, de repente, né? E isso pode representar para o Palmeiras uma decadência. Depende do que vai. Qual é qual seria a reação? A caixa de som que vai ter lá dentro. Né? A caixa de som que vai ter lá dentro. Hoje eu vi uma foto na internet, só para completar, depois eu não quero gastar aqui o verbo muito, né, com o Palmeiras, porque também, para mim, o Palmeiras não é um time como outro qualquer. Tá bem, mas é um time como outro qualquer. Time imbatível. O Santos não era imbatível porque o Palmeiras pode ser considerado imbatível. Não, claro que não. Então, eu vi uma foto hoje do Bolsonaro com a Leila Pereira. Aí eu olhei e falei assim, poxa vida, pera um pouco. Quem é que manda no país aqui? Os milionários, que nem a Leila Pereira, ou o presidente? Aí eu fiquei pensando, não cheguei a conclusão nenhuma. Só quero lembrar o Chico que o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores. Não teve abalo nenhum. Desde então, 6 jogos... Copa do Brasil, desculpa. 5 vitórias e um empate. Agora, pênalti, se caiu, as últimas 5 decisões de pênalti, o Palmeiras perdeu. Não quer dizer que vai perder a sexta. Mas realmente não é o que a torcida quer ver, né? Agora, o Palmeiras é uma panela de pressão, gente. Por enquanto, essa panela de pressão, ela está controlada. Está com fogo baixo. Mas se começar a vir uma derrota atrás da outra,
se cair fora da Libertadores, vai ser ligado à panela de pressão de novo. O Palmeiras continua sendo um circo, cara. Não tem jeito. É um cortiço o Palmeiras. Se o Corinthians é uma favela, como o pessoal fala no popular, o Palmeiras é um cortiço. Os conselheiros só estão esperando acender a panela de pressão num deslize do Palmeiras. Tá demorando para acender essa panela de pressão, hein? Mas pode acender, meu filho. Pode. Ô, Flavito, sabe que eu fico indignado? Independente da ruindade do Goiás, mas o time pelo menos tinha que criar uma dificuldade pro Palmeiras. Você percebeu os 2 gols, tirando o pênalti, os 2 gols do Palmeiras? A facilidade que os jogadores do Palmeiras encontraram? E você viu o jeito do que o zagueiro do Goiás foi no Alto Extra? Olha a repetição pra você ver. Foi falha do goleirão também, né? Mas começa ali. Começa no zagueiro. Olha o jeito que ele foi na bola. É brincadeira. Mas você vê isso, eu fico indignado com essas coisas. Porque é inadmissível um profissional de futebol fazer um gesto daquele. Agora, o treinador tem que orientar, tal que o Eduardo Batista, que é treinador. Se eu sou o treinador do time, amanhã em Goiânia, chega assim, filho, pelo amor de Deus, eu vou tirar você do time, porque como você foi no Alto Extra, nem na escolinha faz isso. O terceiro gol, você está falando. O terceiro gol do Alto Extra, olha como o zagueiro foi. Se puder botar esse lance é legal. Coloca o lance pra você dar. Uma atitude de dar risada. Claro que o mas jogo eu fico estava indignado. decidido ali, né? Olha, Ginho, olha só. Olha como o zagueiro foi. Olha lá. Pelo amor de Deus. 2 ainda. Só eu que vi isso, Michele. Ele virou de costas. Só eu que vi isso. É verdade. Não, tá certo, meu. Chico, olha lá, Chiquito. 2 zagueiros ainda em cima. É brincadeira. Chega travando, né? Não, encurta o espaço antes. Encurta o espaço, Eduardo. Encurta o espaço antes. Ele deu as costas. Exato. E como deu as costas? Pelo amor de Deus. Como deu as costas? O pior é como deu as costas. Sabe o que costas? acontece? Cai o técnico. Você acha que o técnico, mano, cara, é um jogador que derruba técnico. Muito bem observado. Muito bem observado. A propósito disso, na ruindade, né? Tem nada a ver uma coisa com outra, porque o Palmeiras ganharia, talvez até demais. Mas é péssimo pro futebol que esses caras, esses assopradores de apito, continuem fazendo o que eles fizeram. Esse pênalti. Não dá nem para discutir. É uma coisa vergonhosa. E os caras ficaram uma semana fazendo reciclagem e tal. Isso significa o quê? Os caras que estão fazendo a reciclagem, eles não conhecem a regra. Eles são incompetentes. Ou seja, o chefe ensina errado. O professor ensina errado. É aquele professor que fala, olha, 2 mais 2 são 5, tá? E aí os caras praticam isso. O professor é incapaz. Ô, Flávio, isso é uma vergonha. eu vou discordar de você. Você acha que isso foi pênalti? Eu acho que foi pênalti. Qual a explicação? Pelo amor de Deus, me acha uma É explicação. assim, é a recomendação. O braço dele, olha só, amplia o corpo dele. Se a partir do tá momento de que existe, costas. não importa, o movimento do braço ele faz uma maneira que Vamos fazer uma coisa assim bem clara. Se o braço não estivesse aberto, vamos a bola passaria. fazer uma coisa bem clara. O Flávio põe uma Você camisa acha de força no jogador agora. O quê? Põe uma camisa de força. Você acha Essa é a recomendação. Corta o Se é braço, certo ou não. Celso, Põe uma camisa de força no Mas jogador se tá agora. Não é certo, possível. não, Os caras estão essa é a brincando. recomendação. Vamos lá, Mas vamos é lá. o movimento natural do Você corpo. acha que Lógico. ele, ô Celso, você acha mexe que os ele teve braços, intenção de gente. fazer isso? A questão é, ele amplia a possibilidade Ele de desviar a bola. ele ampliou para tirar a bola. Mas, Você acha que foi isso? mas ele leva vantagem cima, no braço. Então você mais acha que aberto. ele fez isso de propósito para tirar A a bola? questão não é, agora não é mais. Sim. Ô, Flávio, A já gente mudou mostrou- a recomendação. Não mudou nada. Mudou. É a partir do momento que existe movimento antinatural com interesse de tirar a jogada. Mas- É isso que os professores não entenderam. Interesse de tirar. Ele corre e mexe o braço só, Flávio, mas tem nada. uma outra questão. Ele Igual a o mania é Chico tanta falou, lá. Ele igual olha só como o braço quer tá cruzar os braços aqui, mas no movimento dele, que é o de braço vai um pouquinho velocidade pra da trás. bola, Que gente. isso aí pra mim não foi Eu acho que pênalti. ele O cara tá vai até fazer. tentando Aí não Como é que foi o cara vai pênalti. correr? Olha, ele quer que o cara corra assim, ó. Aí como é que chama aquela corrida que o cara rebola lá? Como é que chama? Marcha inglesa, não é? Marcha inglesa? Marcha né? atlética. Marcha Marcha atlética. atlética. É. Vai ter que correr assim. Mas tudo bem, mas está dentro daquilo que tem sido feito no Brasil. Isso não No se discute. Brasil. Mas eu tô falando de lugar Mas no onde os Brasil caras não conhecem a tá regra de certo, futebol. sabe? Isso na borda não existe. Se um cara marcar um que negócio é desse na Inglaterra, diferente- ele é banido do reino. que- A rainha E que é deveria... diferente do que o Chico falou do jogo do Corinthians contra o Flamengo, que o braço dele tá aqui. Não tá É aqui, não. igualzinho. Ele Mesma tá com coisa. o braço Nenhum aqui. teve interesse. Na Nenhum hora nem que outro. bate, Nenhum ele nem faz outro. assim.
Ó, só peraí. pra falar o Vamos com seguinte, calma. na internet o pessoal tá achando um absurdo esse pênalti. O Edson Palmeirense, ele fala que as arbitragens e esse maldito VAR estão uma lástima, que esse pênalti que o árbitro deu pro meu Verdão foi ridículo. As mãos coladas ao corpo e o zagueiro gente. nem Olha lá o braço está onde olhando tá. a jogada. Gente, Cada ele encosta, rodada como é que ele pode prejudica ter o clube. Não, Parece que não sabe, tem critério. Não mudou a intenção. O cara fez isso pra fazer tirar a jogada. Não, Mas acabou. quem dá o pênalti é o VAR. É o VAR. Então, aí que está o erro. Você tem o Bandeira, É isso que ele está a 10 metros. Você Que tem não um falou juiz nada. que não falou nada. Você tem um juiz que está a 20 metros do lance. O VAR, ele virou um caça-pênalti. Isso. O VAR, ele fica ali para caçar pênalti. Assim, é lógico que a gente vendo agora parado, pô, o braço estava ali, estava colar. É muito rápido isso. Se o Bandeira, que está 15 metros dali, e o juiz que está a 20, não deram nada, deixa o jogo seguir. O problema é que os caras do VAR, você já tinha 3 que eram subjetivos, que era o Bandeira e mais o árbitro, agora juntou o quarto que é subjetivo. E aí, o juiz pensa de um jeito e o VAR pensa do outro. E aí vai gerar essa... Mas o comando é do juiz, ele também é incompetente. Ele não conhece a regra, ele é um incapaz. Ele não tem coragem de peitar, ele está vendo. Quando ele vai ver, é um absurdo. Já é um absurdo chamar, mas quando ele vai ver, é uma vergonha. E isso depõe contra o futebol. Isso não é o esporte que a gente pratica. Por isso, quando o Abel falou que o campeonato vai ser decidido na arbitragem, ele falou, espero que não seja. Eu garanto que será. Numa bobagem dessas, poderia ser um pênalti decisivo. É que, graças a Deus, na quinta-feira, não será um árbitro brasileiro. Se for, ele pode marcar um pênalti desse contra o Palmeiras e mudar o campeonato. Olha, Flavito, teve um lance no Flamengo e Corinthians. Pediram mão, segue o jogo. Claro, Flavito, segue o jogo. Hein, Paulo, Mas é o diferente esse lance. o árbitro de Corinthians e Flamengo, pra mim, ele deu uma aula de como se apita. Argentino. Ele deu uma aula. Se é brasileiro, marca. Ele foi excelentemente bem. E outra Eduardo. coisa, Milho, No jogo do não Flamengo teve e Corinthians. jogador reclamando com o árbitro. Isso teve jogador reclamando com o Isso aí eu árbitro. também quero falar. Os árbitros do Brasil, eles são... Aliás, o Daronco teve a coragem de falar hoje, no Esporte Espetacular, que a arbitragem brasileira é a melhor do mundo. Ou seja, eles estão convictos, eles são incompetentes convictos, eles acham que isso é a regra do futebol. Isso não é a regra do futebol. E aí, quando você tira o árbitro brasileiro, já melhora. E com o árbitro brasileiro fica essa coisa, aí é culpa dos jogadores, eles ficam tudo em volta do árbitro. Vê se encostou no argentino lá. Não encosta. É a primeira coisa que tem que fazer. Não pode encostar. Encostou, vai dando cartão amarelo, vai expulsando, para o jogo, acaba. Esse é outro circo. Outro dia eu testei aqui o Rafinha e o Fernandinho. Um jogou na Bundesliga, outro jogou no Campeonato Inglês até outro dia. Começaram a fazer palhaçada, pressionar o árbitro e tal. Aí era o Kleber Machado, ele falou assim, por que eles não faziam isso lá na Alemanha, na Inglaterra? Ou seja, os jogadores ajudam esses incompetentes a ficarem ainda mais inseguros. Mas é terrível, gente. Claro que eu respeito a opinião do Celso, óbvio, né? Mas é uma coisa terrível. Que na verdade não se fala mais tanto da intenção, mas da ampliação do corpo com o braço. Nunca saiu a palavra intenção da regra, Celso. Não, tudo bem. Mas é a recomendação, Flávio. Estou falando. Se... A partir do momento que você tem o braço, que ele não está colado ao corpo, e ele amplia a sua possibilidade de tirar a bola. De costas, ele vai ficar com o isso tem sido normal, Paulo. Desde o exército, movimento irmão, antinatural. você tem que Foi ficar antinatural. assim. Tá correndo normalmente. Movimento antinatural. Você que é um adorador da regra do jogo, o que você tem a dizer, mestre? Olha, a regra, precisa distinguir uma coisa da outra, a regra e a recomendação. A regra, que é aquela estabelecida desde 1925, né, que é a última mudança vital do jogo, de regra, que é do impedimento. Antes eram 3 jogadores que tinham que ter entre o atacante e a defesa e o gol. Agora passaram a ser 2 defensores. Bom, agora não, lá em 1925. A regra, ela fala na ampliação do espaço. Quer dizer, abrir os braços dentro da área e a bola bater. Não importa se tem intenção ou não. A intenção nasce no instante que o jogador abre os braços dentro da área.
Isso é o que diz a regra. Agora, as recomendações que vieram depois, e cada vez mais confusas, por exemplo, nesse caso, ela fala em... como é que fala? Ela se refere a habitual, costumeiro, ao movimento normal, movimento habitual. O que vem a ser isso aí? Movimento natural. Qual é o movimento habitual, o normal aí de um jogador de futebol? O braço dele toma várias posições de acordo com a sua movimentação. Então fica complicado. Aí passa a ser a interpretação do árbitro. Já não é mais uma decisão automática. O árbitro vai lá rever o lance, que, aliás, precisa rever, sim. O VAR é essencial. Não volta mais atrás, viu, seus retrógrados? Porque é a única ferramenta para fazer com que o juiz entre mais próximo da realidade. Porque antes, sem o VAR, o juiz era o marido traído. Eu nunca sabia de nada, porque não dá para um sujeito só acompanhar precisamente todos os lances de uma partida de futebol. Com 22 jogadores, um campo enorme, para ele ver tudo e saber tudo, apenas com o auxílio do bandeirinha, que tem um movimento também muito restrito. Para mim, não foi pênalti, na minha interpretação, mas na interpretação da regra propriamente dita, ele ampliou o corpo, ele ampliou o espaço dele com o braço que é indevido. É isso aí. Nós tivemos... o Brasil é recordista mundial de pênaltis, né? Depois que fizeram isso aí. Eles não conseguiram entender até agora. Não conseguiram. Eu acho que tem muito a ver, pelo amor de Deus, vocês interpretarem, claro que eu respeito pelo mestre por você. Mas no geral, os caras daqui, os comandantes de CBF, tal, não sei o quê, eles não conseguiram entender o que está acontecendo. Isso eu creio que seja falta de escola mesmo. É nível de entendimento. É aquela coisa do analfabeto funcional. Lê e não consegue entender. Mas, Flávio... Eu acho que é isso. É falta de escola, porque não é possível. Você vê o campeonato inglês, mudou nada. Você vê o campeonato alemão, não mudou nada. Mas sabe por que lá fora o VAR ele funciona excelentemente bem? Porque o pessoal que está lá dentro, né, nos bastidores, o VAR, em outras palavras, eles olham a imagem e dizem assim, não, a imagem real do campo é diferente da nossa aqui em slow motion, mas em câmera lenta. Então eles não são traídos pela imagem câmera lenta. Isso, esse é o protocolo do VAR. Mas o VAR brasileiro é o mais caro do mundo, então não precisa aparecer muito para justificar o gasto que teve. Mas então tem que aparecer toda hora. Mas, Flavito, todos nós sabemos, já não é novo, é antigo, que o VAR, infelizmente, ele decide jogos e vai decidir campeonatos. Infelizmente. Tenho certeza que ele vai decidir o Campeonato Brasileiro. É nesse ponto que eu sou contra o VAR. Eu só espero que seja alguma coisa assim. Foi na última rodada, sabe qual a impressão que vai dar? Roubo, que aí fica lá, roubaram e tal. Roubou? Não, ele é incompetente. Teve roubo. O VAR roubou? Claro que não, é incapaz, ele não entendeu. Mas isso é pior. Porque quando o cara tá mal intencionado, fica claro. Esse aí é bumbum de nenê, ele pode fazer qualquer coisa. Mas esse árbitro aí, ele tem um defeito. Pra mim é físico. Ele acompanha a jogada de longe. Por quê? Ele tá acomodado no VAR. Pode ver. Também não existe. Quase todos os lances, não só desse jogo, vários jogos que eu vi ele apitando, ele acompanha o jogo de longe. Não dá. O árbitro tem que ficar na vertical. Mas ainda assim, eu acho que é um lance interpretativo. Assim como ele interpretou que o movimento do braço amplia o corpo dele. Se amplia o corpo dele, se o braço não está aberto, a bola passaria. Então, se ele estende, se ele aumenta a capacidade dele de desviar a bola com o braço, intencionalmente ou não, ele interpretou que ele leva vantagem nesse toque. E ele mata a jogada do Palmeiras. Mas, Celso, na realidade, no slow motion, você tem uma outra imagem. Sim, mas pro VAR tá pra Agora, isso. quando você tá no tempo real, é outra coisa, irmão. É o movimento do corpo. Brasileiro. É o movimento do corpo. O VAR brasileiro. Então, se for nessa daí de slow motion, como nós estamos falando aqui, vai ser pênalti toda hora. Zero. Sabe qual é a chance de marcar um pênalti desse campeonato francês? No mar. Português, campeonato holandês. Mas zero.
zero. Campeonato argentino, zero. Eu não sou contra o VAR, Flávio. Eu acho que o VAR no Brasil, ele interrompe muito. O que eu quis dizer no lance ali é que assim, o VAR, o juiz lá de cima tem a consciência que é um lance rápido e o juiz estava próximo. Ele não tem que interferir. É isso aí. O problema é que toda hora quer interferir. O jogo para 5, 6, 7 vezes. Quando diz, como disse Helena, o VAR não tem volta, vai continuar. Mas precisa da gente competente. O VAR brasileiro é tão incompetente que o Brasil conseguiu não ter VAR na Copa do Mundo e vão VAR na Venezuela, que não tem nem futebol. O VAR vai da Venezuela, não vai do Brasil. Porque eles são incapazes, eles não entenderam. É isso também que o Eduardo falou, Flavito. O VAR, ele está lá vendo todas as imagens, né? Os lances polêmicos, etc. Os lances capitais. O que acontece? O árbitro está em cima do lance. O bandeira está em cima da jogada. Eu não vou interferir, porque os dois, o árbitro, né? O auxiliar, o bandeira e o árbitro estão em cima do lance, sem ninguém perto. Eu não vou interferir no lance, pô, deixa o cara. Deixa de maneira. É a obrigação tá falando já que é uma polêmica aqui na eu não acho. O Johnny River fala o seguinte: parem de ser hipócritas, Johnny River. Parem de ser hipócritas. O VAR erra muito lá fora também. Não concordo com o pênalti, mas está na regra. Aí o Alexandre de Souza Santana fala o seguinte: esse pênalti para o Palmeiras foi brincadeira. E o especialista da Globo disse que foi pênalti, diz ele aqui. Aí, então, assim, tá meio dividido, assim, mas a maioria não concorda que tenha sido pênalti. Fica essa crítica ao VAR. O que o VAR faz, gente? Ele tá lá para observar. O senhor árbitro, eu sugiro que você reveja o lance para tirar dúvida. E o árbitro vai lá, ele não precisa ratificar o que o VAR diz. Mas eles são medrosos. Mas quando chama, ele já vai. Ele pode chegar lá e falar assim, não, vale o que ele tá acabando de falar, que interfere muito numa partida. O árbitro tem autonomia. Não tem necessidade de interferir no jogo. Mas o árbitro de campo tem autonomia. Isso é culpa também do jogador que enche o saco do árbitro, do técnico que enche o saco do árbitro. Aquela gritaria. O jogador fica lá, vai lá ver, vai lá ver. E eles também não falam que essas... Quando a gente vê, quando eles liberam as imagens, é gritando, não vejo, joguei e tal. Vocês se lembram do Daronco, na partida do Palmeiras e Ceará, final de semana passada? Ele não foi atender o VAR. Errou no pênalti que ele não marcou e errou no pênalti que ele marcou. Olha, tem um telespectador aqui... O Daronco não foi lá e achou mas o Daronco não dá nem pra chamar de árbitro, né? O Daronco é incompetente. Ele acha que a arbitragem do Brasil é a melhor do mundo. Ele errou 2 vezes. Flávio, tem um telespectador, se a gente puder colocar a imagem... repetir a imagem, chileno, ele fala o seguinte: o Eric Wilson, esse pênalti foi muito mal marcado, a bola bate na perna do jogador e não no braço. Vejam o calção. Depois que a bola bate na coxa... Peraí. Esse cara tá vendo que jogo? Que imagem tá vendo? Deixa uma marca de sujeira arrastada na vertical e depois bate no braço. Mas antes pegou na perna. Não, ele tá vendo o Mickey também no campo também? Olha lá, pera. Ele tá vendo. Pelo amor de Deus, bateu na perna e depois no braço. Ele tem razão. Então, assim, o braço não desviou, entendeu? O braço não... Se esse jogador consegue ampliar o braço e propositalmente, porque ele quer, ele estica o braço assim, eu recomendo ao Renan Dalzotto levar para a seleção brasileira de vôlei, que está numa fase de reciclagem, está precisando de gente com essa habilidade. É muito, cara, é ágil pra caramba. Ô, Flávio, mas uma coisa a gente tem que falar. É sempre, o VAR erra sempre a favor do Palmeiras e do Flamengo. Essa é a grande verdade. Aí não. É a grande verdade. Erra sempre a favor do Flamengo e do Palmeiras. Até parece que querem levar esses dois times para ganhar títulos. Você sabe qual time? Você sabe qual é o time com mais pênaltis a favor? Sabe qual é o time com mais pênaltis a favor? É o Atlético Paranaense. É o time com mais pênaltis a favor, é o Atlético Paranaense. Não, mas tudo bem, mas o Palmeiras é favorecido pelo VAR. Sempre foi. E o Flamengo também.